Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Essa semana, o pastor Arildo me fez o convite para falar aos irmãos, falar à igreja. E com muita alegria, nós aceitamos, com muita alegria mesmo, estamos aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos. Como a Jaqueline falou, né, comemorando ainda o aniversário da nossa amada PIB, porque o aniversário não terminou porque já tivemos o culto, já tivemos a festa no sítio, não. Esse mês todo é um mês de aniversário, podemos dizer assim. E é um momento realmente que nós podemos aproveitar para fazer, né, trazer à mente algumas coisas, fazer algumas avaliações com relação à nossa história, com relação à história da nossa igreja, né? Analisar, por exemplo, que igreja nós fomos, né? Como nós éramos, o que fazíamos e por que o fazíamos. Eu posso dizer assim, eu acho que toda igreja, é fato, né, que toda igreja precisa ter uma meta em sua dinâmica, né? Toda igreja precisa pensar realmente, né, o que queremos fazer, o porquê e como fazer, em quanto tempo será feito. E além disso, toda igreja ela precisa ter digamos assim, um desejo, né, latente em seu coração, ansiar certas coisas porque são desejadas pelo Senhor. Isso tem a ver com propósitos, cumprir realmente propósitos que vêm de Deus para nós cumprirmos, né? Devemos analisar que igreja nós temos sido até aqui e encontrar respostas que de repente nos levem a continuar sendo a igreja que precisamos ser, que Deus nos chamou para ser, tá? E aí, pensando nisso, né, o pastor me pediu que falasse algo para a igreja e pensando na questão de igreja, eu fui na palavra para uma das igrejas neotestamentárias. Especificamente, eu me detive no texto, né, de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. E é o texto que nós vamos estar compartilhando com os irmãos agora, para darmos início. O texto de Colossenses, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, enquanto fazemos a leitura da palavra. E diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos
de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Vocês podem sentar? Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, né? E o contexto dessa carta, quando Paulo escreve, é porque problemas estavam havendo ali naquela igreja. Filosofias estavam sendo ensinadas, né, com o intuito de distorcer os ensinos e a imagem de Jesus. Tudo aquilo que a igreja aprendera com relação à doutrina dos apóstolos, algumas filosofias estavam sendo ensinadas no sentido de desviar os irmãos do propósito realmente. Logo, o intuito principal dessa carta de Paulo, né, é que alertar que a igreja se mantenha firme na palavra que receberam e que seja uma igreja cristocêntrica. E aí a gente poderia pensar, né, o que é uma igreja cristocêntrica? O que seria, de fato, uma igreja cristocêntrica? Igreja cristocêntrica é a igreja que vive espelhada em conformidade com a pessoa do Senhor Jesus. É uma igreja onde Jesus e nada mais é o centro dessa igreja. O nosso evangelho, o evangelho que nós professamos, ele precisa ser baseado na pessoa de Cristo. A nossa leitura da Bíblia tem que ser uma leitura baseada na pessoa de Cristo, porque Cristo é aquele que vai nortear a igreja. Cristo é aquele que vai dar os parâmetros de como a igreja deve ser, de como a igreja deve agir. E essa é a preocupação de Paulo no contexto dessa carta, que aquela igreja, que eles continuem sendo uma igreja cristocêntrica e não se deixem influenciar por coisas contrárias a Cristo e contrárias à sua palavra. E aí, quando eu li isso, trazendo, né, para o nosso contexto, né, falando especificamente a nossa igreja, a PIB de Éden, eu resolvi, né, eu cheguei à conclusão de que a igreja cristocêntrica é aquela que vive os propósitos de Deus. Igreja cristocêntrica é a igreja que vive os propósitos de Deus para si. E aí Paulo vai falar exatamente isso no verso 9 e verso 10 que nós lemos, e eu vou repetir ele aqui. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em toda a boa vontade de Deus, nós devemos estar prontos a agradar o Senhor. Pensando na nossa igreja, 86 anos. A PIB chegou aqui aos 86 anos pela vontade e propósito de Deus, com certeza, nós não duvidamos disso. Mas ela também chegou aqui hoje pela disponibilidade, comprometimento e amor por causa de pessoas comprometidas que foram antes de nós. Desde a fundação, lá no seu ano de fundação, 1938, né, pastor? Até agora, pessoas que aqui passaram, pessoas comprometidas com a causa de Deus. E aí, a gente pensa lá, quando lá da fundação e ao longo dos anos, né, a igreja ela sempre procurou fazer seus planos, traçar seus projetos, com certeza muitos irmãos planejaram muitas coisas, e nós hoje que estamos aqui podemos pensar que também temos muita coisa ainda por acontecer, muita coisa ainda está por vir. Coisas que nós podemos imaginar, coisas que nós podemos planejar e coisas que não fazemos a menor ideia de como serão. Mas o fato é que muitas coisas ainda estão por vir, né? E aí pessoas no passado se colocaram à disposição de viver esse propósito de Deus na terra e fundaram a PIB, lá em 1938. E ao longo desses anos, desde a fundação até aqui,
muitas pessoas foram realmente comprometidas com a causa. Por exemplo, ao longo desses anos, 7 pastores foram totalmente comprometidos com os propósitos de viver os propósitos de Deus na terra e conduziram a igreja, conduziram os irmãos. E no mesmo segmento desses 7 pastores, nós temos o nosso pastor Arildo, o 8º pastor dessa igreja, que com certeza se preocupa em cumprir os propósitos de Deus para a igreja. Se preocupa em viver esses propósitos. Então, várias pessoas de várias gerações que passaram nas décadas anteriores se colocaram a essa disposição. E aí, se colocando à disposição, cumprindo os propósitos de Deus, mantiveram a PIB viva até hoje. A PIB é uma igreja viva, porque muitos irmãos se comprometeram lá no passado. E ela é viva porque nós, todos nós aqui, eu penso, somos comprometidos com o Senhor e com a sua causa. E se nós estamos aqui hoje, a nossa geração hoje faz parte da PIB, ela faz parte, irmãos, não pense em outra coisa, ela faz parte da PIB, você faz parte da PIB para cumprir os propósitos de Deus na terra, os propósitos que Deus tem. E aí, vivendo os propósitos de Deus na terra, viver de maneira digna do Senhor e em tudo agradá-lo, que é o que Paulo está dizendo. Isso é cumprir propósito, é viver como o Senhor espera que nós vivamos, viver de maneira que possamos agradá-lo. Nós precisamos entender isso, o porquê de nós estarmos aqui, e precisamos tomar posse e viver isso. E eu vou dizer para vocês, eu precisei repensar isso. Em determinado momento, eu precisei repensar isso com relação a mim mesmo. Eu precisei entender o porquê que eu estou aqui. Eu precisei entender que eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus na terra, os propósitos que Deus tem para que eu cumpra. E, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Você servo do Senhor, você está aqui para cumprir os propósitos de Deus na terra. Você pode repetir isso em voz alta? Você pode dizer como eu estou aqui para cumprir os propósitos de Deus na terra. Fala comigo, repete. Eu estou aqui. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te alcançou. E você tem responsabilidade com o Senhor de cumprir os propósitos deles. Então, a igreja cristocêntrica é aquela que cumpre propósitos. E a igreja que cumpre propósito, ela é uma igreja que frutifica. A igreja cristocêntrica é aquela que frutifica. E Paulo está falando isso também aqui, no texto que nós lemos, lá no verso 6. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O Evangelho ele vai frutificando porque um dia entenderam e passaram a frutificar. E dentre tantos propósitos que Deus pode ter para cada um de nós, e com certeza Deus tem vários, né? Um dos propósitos é fazer, deixar marcas, para que as gerações futuras, sejam lá quantas forem até a volta do Senhor, nós não sabemos, certo? Mas que essas gerações saibam e tenham condições também de cumprir os propósitos que Deus tem e sempre terá na terra para a sua igreja. Isso é frutificar. Isso nada mais é do que discipular. Nós preparamos hoje a geração de amanhã, como nós fomos preparados por gerações anteriores a nós, discipulado, fomos ensinados. Então nós estamos aqui para seguirmos frutificando, seguirmos discipulando e com isso crescendo, fazendo com que a igreja cresça. Irmãos, a igreja cristocêntrica, ela não pode ficar estagnada. A igreja cristocêntrica, ela não pode se acomodar de maneira nenhuma. E nós vemos no Evangelho o exemplo exatamente de Cristo, do Senhor, que é o nosso exemplo maior.
Por acaso Jesus, ele ficou em algum momento parado, estagnado? Nós vemos Jesus nos 3 anos de ministério agindo de uma forma muito intensa para cumprir o propósito maior que Deus havia determinado que ele cumprisse. E da mesma forma, ele, quando ascende aos céus, ele já prepara a descida do Espírito para capacitar a igreja a também não ficar parada, a também, seguindo a orientação do Espírito, ser uma igreja que se põe em movimento. E nós sabemos o que isso aconteceu. Nós sabemos como esse evangelho chegou até nós. Chegou até nós porque pessoas não ficaram paradas, pessoas entenderam e se deixaram ser conduzidas pelo Espírito Santo. Se somos chamados a sermos imitadores de Jesus, assim nós precisamos ser como igreja, uma igreja em movimento em direção àquele que precisa conhecer dessa verdade. Igreja cristocêntrica é a igreja que se coloca em movimento. A igreja precisa frutificar, a igreja precisa crescer, né? Mas crescer fazendo tudo isso de forma saudável, de forma que deixe marcas, mas marcas saudáveis, não um crescimento sem misericórdia, não um crescimento sem arrependimento, não um crescimento que, como hoje as estatísticas mostram, há um número elevado de evangélicos, mas evangélicos que simplesmente lotam espaços, lotam auditórios, ouvindo esse ou aquele outro pseudo-pregador, lotam ambientes gospel, mas o arrependimento não é falado. A verdade que conduz à salvação eterna não é pregada. Não é esse tipo de igreja, não é esse tipo de crescimento que estamos falando. Não estamos falando de auditórios superlotados. Estamos falando de um crescimento como Cristo nos ordenou a fazer, de pregar o Evangelho, de falar acerca da salvação. E por que nós devemos obedecer a ordem que ele deu? Devemos obedecer porque a igreja cristocêntrica é aquela que vive uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo e em sua palavra. A igreja cristocêntrica, ela não negocia os seus valores. E Paulo vai dizer aqui no verso 3 e verso 4, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que aquela igreja, ele tinha conhecimento de que eles tinham uma fé inabalável. E aí, o que é ter uma fé inabalável em Cristo? Uma fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus. Ter uma fé inabalável, meus irmãos, é entender que a igreja pode passar por crises. Com certeza. Jesus não falou que nós teríamos facilidade nenhuma, muito pelo contrário. No mundo teríamos aflições, mas venceríamos. Então, dificuldades podem marcar a vida da igreja, tempestades podem vir sobre a igreja, desequilíbrios podem acontecer e tantas outras coisas podem vir sobre ela. A igreja pode ganhar, a igreja pode ter perdas, sim, isso faz parte da vida humana. Mas é sobretudo entender que a despeito de tudo isso, a fé em Jesus e sua palavra precisa estar intocável. A fé em Jesus na sua palavra não é algo que nós não negociamos e nunca negociaremos. A fé em Jesus na sua palavra é o que norteia a nossa vida. Nós não negociamos nem precificamos a fé. Simplesmente nós vivemos essa fé. E aí, porque nós vivemos essa fé, nós podemos passar por várias e várias fases diferentes sem nos deixarmos influenciar. A igreja, ela se atualiza. A igreja se atualiza, nós nos atualizamos. A igreja, por exemplo, ela sai de um templo mais antigo, aquele lá de 1938, que virou depois Salão dos Jovens Casados, Salão da Mocidade, hoje é o nosso espaço de eventos. Ela sai de um templo antigo para um templo bem mais moderno.
A propriedade da igreja aumenta, a igreja ela se atualiza. A igreja, a sua estrutura visualmente falando muda. Hoje é uma estrutura mais moderna, porque nós nos atualizamos. Os nossos equipamentos, eles são atualizados. Os nossos instrumentos musicais são atualizados. Quantos aqui não lembram que em décadas passadas era inadmissível, por exemplo, se pensar numa bateria dentro do templo? Vocês lembram disso? A igreja se atualizou, os instrumentos se atualizaram. A tecnologia que move o mundo, que o mundo avança, a tecnologia acompanha a igreja. Hoje, os nossos cultos, a nossa pregação, eles têm um alcance muito mais amplo por conta da transmissão que é feita por meio da tecnologia, dos equipamentos, da internet. A nossa mensagem hoje, de repente, ela chega em residências e locais que o pastor Arildo nem imagina. Mas isso acontece por quê? Porque a igreja se atualiza. Até o nosso modo de ser como pessoa também se atualiza. Não se atualiza? Nós não nos atualizamos também? Por exemplo, as nossas vestimentas se atualizam. Determinadas roupas nós não usamos mais. Eu duvido que alguém aqui talvez até tenha guardado. Recordação, saudosismo, não sei. Mas eu duvido que alguém aqui, por exemplo, use uma peça de roupa da década de 60. Da década de 70, 80, 90... Quiçá eu duvido até que alguém use ainda uma roupa do início dos anos 2000. Nós nos atualizamos, o nosso vestuário se atualiza. Então, faz parte do desenvolvimento humano essa atualização que nós passamos e como igreja também passamos. Mas na essência, naquilo que é o básico da nossa fé, naquilo que é a razão de ser da nossa fé e na nossa existência, nós não passamos e nem temos que passar por atualização nenhuma, porque no básico da fé, naquilo que é verdadeiro, isso não se mexe, isso não muda. O raro, ainda que você tenha uma peça de roupa rara, antiga, o raro não se aplica ao básico da fé. A essência ela não precisa ser atualizada, a essência é única, a essência precisa ser vivida. E a essência da fé cristã que nós professamos é a mesma desde o princípio da igreja, desde as igrejas neotestamentárias, desde as igrejas que receberam da doutrina dos apóstolos até hoje, a fé é a mesma. O tempo muda, as coisas passam, mas o básico da fé é aquilo que nós não podemos errar. Nós não podemos errar no básico da fé. Nesse sentido, as nossas pregações, elas não têm que ser atualizadas. Eu tenho certeza, convicção, que vocês nunca verão aqui nesse púlpito, pelo menos acredito que da parte do pastor Arildo, da minha parte, das pessoas que ele confia para estar aqui, vocês nunca verão uma mensagem que dê legalidade ao pecado, como temos visto tanta gente defender hoje em dia. Uma mensagem que sirva somente para massagear o ego da pessoa, é uma autoajuda, que de Cristo não tem nada. Uma mensagem que eleva a figura humana, tornando esse homem como que um manipulador da vontade de Deus. Mensagem antropocêntrica, ao invés de mensagem cristocêntrica. Eu nunca vi aqui desse púlpito, e quero crer que eu nunca verei. Nunca verei pastor Arildo pregar algo assim desse tipo. Dessa forma, nesse sentido, nisso, nós nunca nos atualizaremos como o mundo quer que a igreja se atualize. Porque o que nós vemos no mundo hoje é a intenção de que a igreja tem que se atualizar, porque os tempos são outros. E as mídias falam isso, os programas televisivos falam isso, novelas hoje escancaradamente estão pregando isso, que nós somos antiquados, que temos que nos atualizar e entender o mundo como ele é. O mundo tem que entender o Evangelho de Cristo como o Evangelho é, não nós nos curvarmos à vontade do mundo.
Nós vivemos para pegar o evangelho verdadeiro, o evangelho não tem que passar por atualização. Essa palavra que é a base da nossa fé, que é o nosso manual de como ser, a nossa regra de fé e prática, ela não tem que ser atualizada, como alguns já disseram que tem que se atualizar. Essa palavra ela é viva, ela é verdadeira e eficaz, e desde o princípio dos séculos ela continuará sendo pela eternidade, não é nem até a volta de Jesus, é pela eternidade, porque o próprio Jesus falou lá em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor não tem que ser atualizada. A Bíblia usada quando da fundação da igreja, lá, 1938, com certeza, era uma versão Almeida Revista e Corrigida. Era uma versão mais antiga, era o que tinha na época, né? Hoje, mesmo com essa versão ainda presente, eu tenho em casa e tem pessoas que até preferem, mas é fato que hoje nós temos outras versões. Nós temos a NVI, nós temos a nova versão transformadora, nós temos a Bíblia viva, temos a Bíblia na linguagem de hoje, temos a Almeida, a nova Almeida atualizada, mas a versão não é o problema, e esse tipo de atualização não é o problema, porque as palavras das versões mudam, saindo de um português mais arcaico, como era naquela época, para sinônimos que facilitem um pouco mais a compreensão do texto bíblico. Mas a essência, o sentido do texto original não se perde porque a sua versão é diferente das anteriores. Isso não se perde, tá? E eu tenho certeza, né, o problema não está na versão que nós usamos. O problema está em não usarmos. Seja lá qual for a versão. Se não usarmos, estamos fadados a darmos ouvidos a tanta coisa, tanta filosofia que tem sido ensinada, travestida de um pseudo-evangelho, mas que de evangelho mesmo não tem nada. Então o problema não está na versão, o problema está em não usar. E eu tenho certeza que sempre fez e sempre fará parte do DNA dessa igreja o incentivo à leitura e o ensino da palavra tal como ela é. A igreja, ela sempre primou pelo o interesse, a vontade, né, a preocupação, o propósito de ensinar a palavra de Deus. Nós nunca deixamos de ter nessa igreja o ensino da palavra. Nós nunca deixamos de ter nessa igreja a escola bíblica dominical, e tem igrejas que eu sei que já não tem mais. Nós nunca deixamos de ter nesse púlpito, mensagens baseadas na palavra. Eu nunca vi subir aqui nesse púlpito alguém que viesse trazer uma pregação e, ao invés de pregação, fizesse simplesmente um discurso baseado em suas filosofias. A Bíblia, a palavra do Senhor, sempre foi a base de tudo aquilo que é ensinado aqui na igreja. E a Bíblia, a palavra do Senhor, sempre fará parte do ensino dessa igreja. Enquanto ela estiver aqui, até que o Senhor volte, nós sempre teremos o cuidado de que a palavra verdadeira seja ensinada. Eu tenho certeza disso. Irmãos, partindo já para a conclusão, os irmãos do passado usaram a Bíblia na linguagem disponível em cada época. Ao longo do tempo, várias versões foram surgindo. E nós sempre procuramos usar a palavra. E isso que é importante. Não simplesmente pegar alguma ideia filosófica, algum livro tal, agora vou me guiar pelo livro tal. Não, eu me guio pela palavra do Senhor. A nossa igreja, ela é orientada segundo a palavra do Senhor. Então, essa orientação, esse uso da palavra do Senhor ao longo desses anos todos, dessas décadas todas, fez com que nós chegássemos até aqui e estivéssemos hoje aqui reunidos como igreja, ouvindo a palavra do Senhor. E isso é um efeito contínuo, porque se nós ensinamos, se nós discipulamos, qual é o efeito que isso vai gerar à frente? Mais discipuladores.
mais pessoas sendo discipuladas. Ao longo dos anos, muitos irmãos foram sendo discipulados e nós fomos discipulados. O nosso papel hoje, então, qual é? Discipularmos as próximas gerações, ensinarmos cada vez mais, independente de qual Bíblia nós usarmos, de qual versão nós usarmos. A base sempre será a palavra do Senhor verdadeira. Isso sempre será a base do nosso discipulado, porque a palavra ela é única, verdadeira e eficaz. Importa nós vivermos realmente essa palavra com tudo que ela nos orienta, com tudo que ela nos conclama realmente a sermos. E poderíamos, por exemplo, citar, vários e vários irmãos do passado que nós temos como referência. Se você for parar para pensar em alguém do passado que de repente marcou a sua geração, você vai ter nomes aí para citar, com certeza. Poderíamos nos lembrar e sempre agradecemos a Deus pelos irmãos que se foram, pelos irmãos que passaram aqui. Sempre agradecemos a Deus pelos irmãos que um dia fundaram essa igreja. Nós vivemos a palavra. Vivemos a palavra do Senhor hoje e continuaremos vivendo. E precisamos realmente viver, porque as próximas gerações, as gerações que virão, que estarão em algum momento à frente, gerações à frente, comemorando o aniversário da PIB, tanto qual nós comemoramos hoje, essas gerações também estarão agradecendo a Deus por gerações que passaram. Meu irmão, no futuro, gerações agradecerão a Deus porque você fez parte dessa igreja hoje. A gratidão que hoje nós temos a Deus por irmãos que já se foram, no futuro, irmãos glorificarão a Deus por nossa vida. Agradecerão a Deus pela nossa existência, por um dia termos estado aqui e feito com que a igreja avançasse. É isso que nós temos que ter em mente. Nós somos igreja hoje, para vivermos o Evangelho hoje, para fazermos Jesus conhecido hoje, para prepararmos a igreja de amanhã. Tanto quanto nós nos lembramos dos que se foram, nós seremos lembrados. E como seremos lembrados? Eu quero ser lembrado por alguém que viveu o Evangelho, como alguém que viveu o Evangelho autêntico, com alguém que não se deixou influenciar pelas filosofias, pelas ideias, pelos planos do mundo, mas que, baseado, amarrado, agarrado à palavra do Senhor, viveu o Evangelho como o Senhor me chamou para viver. Eu quero ser lembrado, e nós todos, é minha oração, que nós todos sejamos lembrados como pessoas que viveram para cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, Pai, pela oportunidade, Deus, de estar falando à tua igreja, Pai. E nesse momento, Deus, que é um momento ainda festivo, Pai, onde ainda estamos, ó Deus, com um sentimento de gratidão a Deus, de celebração por mais um aniversário da tua igreja, Pai. Nos veio à mente, Senhor, lembrarmos, ó Deus, de tantas pessoas, ó Deus, que passaram por aqui. Pessoas, ó Deus, que nós conhecemos, ó Deus, e que fizeram parte da nossa caminhada, fizeram parte daquilo que somos hoje, ó Deus. Pessoas que nós nem conhecemos, nem tivemos, ó Deus, o privilégio de conhecer, porque foram de épocas tão distantes de nós, ó Deus, mas que com certeza tiveram, ó Deus, um papel fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje. Porque esse é o papel da tua igreja. Isso foi o que cada um dos nossos irmãos do passado entenderam, que eles viveram para cumprir os propósitos do Senhor. E o propósito do Senhor é fazer com que a tua igreja, ela sempre avance. A tua igreja aqui completou 86 anos, nós não sabemos quantos anos ainda a tua igreja vai comemorar, porque não sabemos quando será a volta do Senhor. Mas importa, Senhor, que nós vivamos a expectativa da tua volta como se ela fosse acontecer hoje.
e nos preocupemos de anunciar isso, anunciar às pessoas a salvação que há em Jesus, anunciar às pessoas que nós somos chamados para sermos igreja do Senhor, e assim vivermos realmente os propósitos do Senhor. Para que nós também possamos ser, ó Deus, pessoas que façam a diferença, Pai. Façam a diferença na vida de outros. Façam a diferença, Senhor, lá na frente, no futuro, que a igreja que estiver presente possa ter, ó Deus, o que contar, ter o que lembrar. Principalmente porque se ela permanecer, se ela estiver, foi porque nós cumprimos bem o nosso papel. Então eu quero te pedir, Senhor, que cada um dos meus irmãos cumpra bem o papel que o Senhor determinou a cada um. Cada um cumpra com excelência o propósito que tu tem para cada um, Pai. Os propósitos são teus. Nós somos simplesmente instrumentos nas tuas mãos, agradecidos pelo privilégio que temos de te servir. E te pedindo, Santo Espírito de Deus, nos capacita cada dia mais a sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja aqui, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Arildo, Senhor. Muito obrigado por cada um dos nossos irmãos. Eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.